Dignamente louro desta flor. A tarefa a qual eu me propus hoje, nesse vídeo que eu estou colocando no ar para vocês, é exatamente fazer uma análise do discurso do Bolsonaro, um discurso de aproximadamente 12 minutos, na posse do general Pazuello como ministro efetivo da Saúde. O Pazuello que passou praticamente 4 meses como ministro interino da Saúde em plena crise da pandemia. Talvez o Brasil tenha sido o único país do mundo com um ministro interino em plena crise de pandemia de Covid-19. E eu dividi o discurso do Bolsonaro em 16 atos. E eu quero pontuar para vocês cada um desses atos com as inverdades que o Bolsonaro diz nesses atos. Ao todo, eu devo ter encontrado aí uma coisa ou duas coisas corretas que o Bolsonaro falou em apenas 12 minutos. Antes disso, porém, eu queria pedir a você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação. Nosso canal ultrapassou 7.000 inscritos. Gostaria muito de pedir a você para se inscrever no nosso canal. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Vamos então aí ao primeiro ato que eu separei para vocês. Eu confesso que é menos complicado ser presidente da República do que ministro da Saúde. A sua responsabilidade, Pazuello, é enorme. Pois é, e o Bolsonaro já começa aí na defensiva, dizendo que é mais fácil ser presidente da República do que ser ministro da Saúde, transferindo toda a responsabilidade do enfrentamento da pandemia de Covid-19 para o Pazuello. Ou seja, na cabeça do Bolsonaro, o Pazuello não está subordinado a ele e não é ele, Bolsonaro, que deve reger a orquestra de ministros, reger o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Ele minimiza o papel do presidente da República com essa fala logo na defensiva, bem no início do seu discurso. Vamos ver aqui o segundo ato. Começamos 19, o ministério completo. Lamentavelmente, no corrente ano, fomos, juntamente com o mundo, surpreendidos com o vírus e desafios apareceram. Eu não sou palpiteiro, eu converso com os meus ministros, e na maioria das vezes de forma reservada, onde nós procuramos nos acertar. Com o ministro da Saúde anterior, nada foi resolvido nas nossas conversas. Bom, e aqui o Bolsonaro diz que não é palpiteiro, que ele costuma resolver os problemas do Brasil dialogando com os seus ministros e ouvindo os seus ministros. Vamos ver o que é que ele disse lá na época que o Mandetta estava começando o processo de enfrentamento da pandemia de Covid-19 e em que ele, Bolsonaro, fez um discurso à nação falando do Mandetta. Acompanhe aqui comigo. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Então veja que lá na época o Bolsonaro era só elogios ao Mandetta, dizendo que o Mandetta estava fazendo um excelente trabalho e estava tomando todas as providências para que o SUS pudesse atender as possíveis vítimas. O grande problema é que o Mandetta começou a aparecer demais. E a exemplo do Moro, que em 2019 também apareceu demais, o Bolsonaro já começou o seu mandato agora em 2019 pensando na reeleição de 2022. E todo ministro que atrai para si os holofotes no governo Bolsonaro é podado, é fritado até pedir exoneração da função ou ser exonerado, que é o caso do Henrique Mandetta. Vamos então ao terceiro ato. Eu aprendi no meio militar, e vale para todos nós, que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós tínhamos que fazer alguma coisa para conter as mortes que se aproximavam de pessoas vitimadas pelo vírus. Então veja que nesse ponto ele fala que aprendeu no meio militar que pior do que a omissão é a indecisão e que nós tínhamos que fazer alguma coisa para conter
a proliferação do vírus. Então, me parece que isso é uma distorção da realidade, porque quando a pandemia começou a ganhar volume, ganhar corpo no Brasil, o presidente Bolsonaro, ao invés de fazer hora extra com os seus ministros, buscando as alternativas para minimizar os impactos da pandemia na área econômica, na área educacional, na área da saúde, participava de aglomerações antidemocráticas, criando tensões do executivo com o judiciário e com o legislativo. Ou seja, me parece que isso é uma falácia que não se sustenta a partir dos fatos do passado que são documentados ao longo de toda a história de maneira muito ampla por toda a mídia aqui na internet. Os meses de março e abril parecia que o presidente da República estava tresloucado, participando de manifestações, de aglomerações sem máscara, dando um mau exemplo à população de como se enfrentar e como se comportar na pandemia. Vamos ao próximo ato. O primeiro problema com o primeiro-ministro foi a questão da nossa conhecida hidroxicloroquina. Eu aceito, mesmo não sendo médico, qualquer crítica a ela, mas por parte das pessoas que possam apresentar uma alternativa para a mesma. Hoje, estudos já demonstram que por volta de 30% das mortes poderiam ser evitadas caso, de forma precoce, fosse ministrado a hidroxicloroquina. A decisão não foi da minha cabeça. Resolvi apostar, como se fosse um jogador. Com Ernesto Araújo, conversamos com alguns embaixadores do mundo todo. Porque na África o número de mortes era pequeno naquela época. A Anvisa americana, a FDA, estudava isso aqui. Se não tivesse um mínimo de indício, não ia estudar. Acredito que nós ousamos. Particularmente, comecei a defender a hidroxicloroquina, calcado também nas experiências de médicos pelo Brasil que apostavam nela e tinham uma resposta através da sua observação. Então veja que a mente do presidente é uma mente que é desprovida de um senso de realidade, de um senso crítico, de um senso mais aprofundado de análise dos fatos. Ele simplifica toda a questão da pandemia em cima da hidroxicloroquina, dando como exemplo a África, dando como exemplo a Índia. Por que na África, por exemplo, a mortalidade por Covid-19 é uma das menores do mundo? Se você for pesquisar, alguns países africanos têm média de expectativa de vida da população devido à fome, à miséria, a guerras civis, etc. Então, é uma população muito jovem. E como é uma população muito jovem, a epidemiologia já demonstrou que a Covid-19 se manifesta em jovens numa forma menos grave que em adultos. Talvez aí esteja a explicação de o porquê que no continente africano a mortalidade é tão menor. E um outro exemplo que o Bolsonaro dá de utilização em larga escala da hidroxicloroquina é o exemplo da Índia. E se você for observar na estatística atual, a Índia é o segundo país com o maior número de casos de Covid-19. Se a hidroxicloroquina fosse esse manjar dos deuses ou esse manjar do Bolsonaro que pudesse ser dado de forma preventiva e evitar que as pessoas adoeçam de Covid-19, a Índia não estaria certamente na posição que ocupa hoje, né? Então o Bolsonaro insiste nessa tese porque ele precisa de algum símbolo para se agarrar e para enfrentar as críticas que estão sendo feitas à gestão da pandemia em seu governo. Vamos aqui ao próximo ato, não perde as contas. Não consegui impor ou propor a sugestão ao então ministro da Saúde de retirar do protocolo que o tratamento com a hidroxicloroquina deveria ser ministrado apenas quando o paciente estivesse em estado grave. Nada mais justo, nada mais sagrado, nada mais legal do que um médico na ponta da linha decidir o que vai aplicar em seu paciente na ausência de um remédio. Na ausência de um remédio com comprovação científica. A responsabilidade é do médico, como é do militar, muitas vezes, na ponta da linha, decidir se vai atacar ou vai recuar na frente de combate. Bom, aqui o Bolsonaro comete um ato falho quando ele diz que não conseguir impor ao ministro da Saúde
Depois ele rapidamente corrige essa fala. E isso demonstra claramente que a maneira de governar do Bolsonaro é pela imposição, né? Mas logo depois ele acerta ao dizer que os médicos que estão lá na ponta, na linha de frente, nada mais legítimo, nada mais legal que esses médicos adotarem protocolos que não estão previstos nas bulas das medicações para tentar salvar vidas. E foi exatamente isso, Bolsonaro, que fez com que a mortalidade nas UTIs brasileiras lá em março caísse de 65% para agora atualmente menos de 30%, porque os médicos foram aprendendo com a doença. Era uma doença nova, não havia uma fórmula pronta, nem hidroxicloroquina, nem dexametasona, nem anita, nem nenhum outro remédio tinha na sua bula a prescrição para o tratamento da Covid-19. Os médicos foram trocando experiências, trocando informações no mundo inteiro e foram ajustando os seus protocolos e conseguiram, a partir da utilização de anti-inflamatório de forma precoce, como a dexametasona, de anticoagulantes, conseguiram controlar o processo inflamatório da Covid-19 e com isso conseguiram reduzir a mortalidade das pessoas. Isso não se deveu de forma alguma à hidroxicloroquina. Vamos ao próximo ato. Também, no início, conversei com o Paulo Guedes, juntamente com o secretário da Receita. Vamos zerar os impostos, entre outros, né, possíveis remédios para tratar a cloroquina, da vitamina D. Paulo Guedes, de imediato, atendeu. Conversamos com o Marcos Cintra no momento, foi zerado o imposto da vitamina D. Na época, a imprensa muito me criticou. Sem comprovação científica, o presidente Jair Bolsonaro zera o imposto da vitamina D. Fiquei feliz que, nessa semana, vocês reconheceram, não falaram meu nome, mas reconheceram que nós estávamos certos no passado. Gente, olha, é de dar pena como o Brasil tem um presidente de mente atrasada, de mente amildada. Na cabeça do presidente, montar uma estratégia de combater uma pandemia que paralisou o mundo inteiro é se abraçar com a hidroxicloroquina e zerar impostos para a vitamina D. Me poupe, né? Então, é um tipo de argumento falacioso que tenta mostrar que o presidente e a sua equipe está fazendo alguma coisa, quando, na verdade, não fizeram praticamente nada para enfrentar esse grave problema de saúde que afetou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Vamos aqui ao próximo ato que eu escolhi para vocês. Desde o começo também, onde fui muito criticado, na primeira manifestação, na primeira vez que ocupei o espaço à noite para externar a nossa posição, a nossa preocupação e o que achávamos do vírus. Mas aí olha só, o que é que o Bolsonaro queria? A primeira vez que ele vai se manifestar em cadeia nacional em relação à pandemia, ele deixa claro o seu papel autocrático, o seu papel personalístico, o eu, o eu, o eu. Ele diz que eu, numa condição de atleta, dificilmente adoeceria da Covid-19. Quando muito, teria uma gripezinha ou um resfriadinho. Então, vê aqui o que foi que ele falou nesse pronunciamento. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Então, como é que ele espera não ser criticado com uma fala como essa, minimizando a importância da doença em cima de um personalismo? Então, diversas vezes ele falou nas redes sociais que todo mundo ia pegar a doença, que era uma chuva que todo mundo ia se molhar e era assim mesmo. Então, ele reforça isso numa fala em cadeia nacional e espera não receber crítica alguma, só na cabeça do Bolsonaro mesmo. Vamos ao próximo ato. Disse naquele momento, onde eu fui duramente criticado, prezado Paulo Guedes, que tínhamos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados com a mesma responsabilidade e de forma simultânea. Eu quero que você veja aqui o que ele falou em cadeia nacional para a gente concluir esse ato. Mas
O que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Ou seja, a fórmula do Bolsonaro, que ele diz, e veja que o pronunciamento dele lá atrás e a fala no discurso dele dessa semana da posse do Pazuello são muito parecidos. Ele fala em agir com responsabilidade para evitar a propagação do vírus. E ele próprio participava de reuniões, de aglomerações, manifestações, disseminando o vírus ou estimulando a disseminação do vírus. E conter a onda de desemprego que poderia vir, mantendo o comércio aberto. Ele critica inclusive governadores e prefeitos, isso é uma fala recorrente dele, dizendo que tudo deveria estar aberto, né? Então imagina só como estaria a situação do Brasil, que hoje tem quase 5 milhões de infectados e uma quantidade de mortos que ultrapassa 134 mil. Como estaria a situação do Brasil hoje se não fosse a ação de governadores e prefeitos no sentido de conter a população para conter o espalhamento do vírus pelo Brasil? Deveríamos estar num caos total, né? Porque mesmo com isso nós estamos com esses números, imagine se não fossem esses números. Vamos ver aqui o próximo ato do presidente. Quero cumprimentar a equipe econômica desse ministro Paulo Guedes, que tomou uma série de medidas para conter os empregos no Brasil. Parabéns, Paulo Guedes, parabéns à nossa equipe de ministros. As medidas na área econômica foram tão bem tomadas que o governo queria, no início, ofertar à população um auxílio emergencial de R$ 200 por apenas 3 meses. Foi a intransigência do Congresso Nacional que forçou o auxílio emergencial ser de R$ 600 e prolongou, postergou o encerramento do auxílio emergencial. O Paulo Guedes se preocupou muito com, primeiro, blindar o sistema financeiro na pessoa ou na figura dos bancos e das grandes empresas, colocando numa PEC chamada PEC do Orçamento de Guerra, um dispositivo que permitiu o Banco Central comprar títulos da dívida privada de bancos e título da dívida privada de grandes empresas. Na opinião do Guedes, era para dar liquidez aos bancos para eles poderem emprestar dinheiro para as pequenas empresas sobreviverem durante o processo de pandemia. Não aconteceu isso, nós temos que apenas 18% das empresas que precisaram de apoio dos bancos na forma de empréstimo para sobreviver na pandemia, conseguiram empréstimo. 716 mil pequenas e microempresas do Brasil faliram por falta de apoio do governo. Esse é o preparo que o Guedes deu na economia. Outra, milhares de pessoas se acotovelaram nas agências da Caixa Econômica. O auxílio emergencial demorou praticamente 3 meses para começar a ser pago e ainda hoje se estima que 5 milhões de brasileiros que precisariam do auxílio emergencial não receberam um centavo sequer do governo por falta de preparo e prioridade da equipe de Paulo Guedes. Então, isso é uma falácia, uma mentira deslavada no discurso oficial. Vamos ao próximo ato. Também naquela época já podíamos falar a quem realmente, uma vez infectado pelo vírus, ele poderia agravar a situação daquela pessoa. E falamos naquele momento também, via alguns estudos pelo mundo, que as crianças, os jovens, em especial os abaixo de 40 anos, uma vez acometido pelo vírus, a chance de partirem para a letalidade era próxima de zero. Era 0,00 alguma coisa. Não tínhamos por que fechar as escolas, mas as medidas restritivas não estavam mais nas mãos da Presidência da República ou do nosso governo como um todo. Por decisão judicial, elas competiam exclusivamente aos governadores e aos prefeitos, que só poderiam tomar medidas de modo que fossem mais restritivas do que os governadores. Deixa eu explicar uma coisa para vocês.
Se o Brasil não tivesse tomado a decisão de fechar as escolas e as faculdades, seria o único exemplo no mundo de país que tomou essa atitude. Todos os outros fecharam as escolas, fecharam as faculdades, porque são pontos de aglomeração de pessoas, sim. Bom, e aí o presidente Bolsonaro ele insiste numa tese de que o STF, o Supremo Tribunal Federal, desautorizou a União a agir no enfrentamento da pandemia. Isso é uma mentira deslavada, eu já postei um vídeo aqui sobre isso. O que o Supremo Tribunal fez foi dizer que estados e municípios possuem atribuições concorrentes ou competências concorrentes à da União no enfrentamento da pandemia. De maneira alguma, essa decisão do Supremo eximiu a União da sua responsabilidade no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Ela apenas disse que União, estados e municípios têm competências concorrentes para o enfrentamento dessa pandemia. Cabia ao excelentíssimo senhor presidente da República se articular politicamente com governadores e prefeitos, despindo-se das vaidades políticas para montar um plano de enfrentamento conjunto e preservar a integridade da população brasileira. Isso o Bolsonaro não tem a menor habilidade, não tem a menor capacidade de fazer. Vamos aqui ao próximo ato. Lamento, somos o país com o maior número de dias lockdown nas escolas. Isso é um absurdo. Claro que é um absurdo, Bolsonaro. Isso é um absurdo por sua culpa, de ter colocado uma pessoa do porte do Abraham Weintraub para passar 1 ano e meio como ministro da Educação. O Weintraub só fez uma coisa enquanto ministro: balbúrdia. Fez balbúrdia participando de movimentos antidemocráticos, fez balbúrdia na internet, fez balbúrdia em reuniões ministeriais acusando os ministros do Supremo. Então, queria esperar o quê? E como prêmio você nomeia o Weintraub para um cargo no Banco Mundial, ganhando em dólar e meio que dando banana para o Brasil e para os estudantes brasileiros. Muito bonito, né? Um ministro da Educação que foi incapaz de construir um plano de enfrentamento na área educacional para a pandemia e oferecer esse plano aos estados e municípios para que nós pudéssemos ter uma situação diferente. Por isso que o Brasil está na situação educacional pior do mundo em relação à pandemia de Covid-19. Justificável. Vamos ao próximo ato. Também falamos sobre o fechamento do comércio. Poderia ter sido feito naquele momento, como eu falei, eu não me acovardei, eu não me omiti, mesmo sendo ouvido sobre críticas quase que unânime e massiva por parte da imprensa brasileira, que o comércio não poderia ser fechado da maneira como aconteceu. Também falamos na época que essa política de isolamento do fique em casa, a economia a gente vê depois, levaria ao aumento da violência doméstica, abuso de crianças, violência contra a mulher, também suicídio. Os números já estão aparecendo. Não joguei, era apenas uma realidade que botava na mesa. Afinal de contas, todas as medidas tomadas no Brasil por governadores e prefeitos não visavam impedir que pessoas fossem contaminadas. Visavam impedir, sim, que as pessoas fossem contaminadas num espaço de tempo muito pequeno, de modo que os hospitais não pudessem atendê-las. Mas daí vem a pergunta: o hospital atendê-las se não queriam, sugeriam um remédio? Que medida é essa? Aqui tem uma grande confusão mental, né? Ele mistura problemas estruturais que nós temos no Brasil, como a violência doméstica, com o problema da pandemia, com o uso da hidroxicloroquina dentro dos hospitais. É uma confusão mental que demonstra que o nosso presidente está completamente perdido no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Vamos ao próximo ato. Repito, critiquem, mas apresentem uma solução. Hoje nós vimos que essa questão poderia ter sido tratada de forma um pouco diferente, com muito mais racionalidade. Concordo plenamente, Bolsonaro, está aí um ponto do seu discurso que eu concordo. Essa questão poderia ser tratada com um pouco mais de racionalidade, sim. Quem está no governo é para receber críticas, sim, então aceite as críticas. Apresentar a solução,
não é nós que devemos fazer. É você que está na chefia do Poder Executivo Nacional que deve, com a sua equipe, apresentar as discussões. E ao reconhecer que as coisas poderiam ter sido feitas com mais racionalidade, você, sem querer, faz uma meia-culpa, porque o seu comportamento nos meses de março e abril foi extremamente irracional, participando de uma série de manifestações e, de certa forma, estimulando as pessoas a participarem de aglomerações e manifestações e defendendo de forma veemente a não adoção da política de isolamento. Foi por isso que os governadores e prefeitos se rebelaram e começaram, a partir de uma ação do PDT no Supremo Tribunal, a adotar as próprias medidas, porque você, de maneira irracional, não se disponibilizou a ser o grande articulador do enfrentamento da crise da pandemia de Covid-19 no Brasil. Caiu a carapuça nesse momento do discurso do Bolsonaro. Vamos ao próximo ato. Entendo que alguns governadores foram tomados pelo pânico, proporcionado por essa mídia catastrófica que nós temos no Brasil. Não é uma crítica à imprensa, é uma constatação. Me desculpe. Davi, como você não procurou o doutor Bolsonaro, você não tomou a cloroquina. Mas, com toda certeza, você ficou preocupado com o vírus, né? Nesse prédio aqui, aproximadamente 200 pessoas foram acometidas do vírus. Não tive informação de nenhuma que foi sequer hospitalizada, porque, em grande parte, tomaram, não o remédio do Bolsonaro, mas o remédio que tinham. Então veja como o Bolsonaro ele está aderindo à sua imagem a um símbolo, que é a hidroxicloroquina. Nessa passagem ele brinca se auto-chamando Dr. Bolsonaro e brinca dizendo o remédio do Bolsonaro. Né? Detalhe, esse remédio não tem uma comprovação científica definitiva de que ele tem alguma ação importante na pandemia de Covid-19 e ele repete isso como um mantra a pandemia inteira, exatamente para criar uma cortina de fumaça em relação à sua péssima gestão no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Vamos avançar em mais um ato. Quero cumprimentar aqui o meu presídio, prezado companheiro, amigo, Osmar Terra, um aliado desde o princípio nessa questão, com números, com dados, com convicção. Também foi massacrado aqui no Brasil por suas posições. Mas nós temos couro duro, Osmar, nós sabemos resistir. É claro que o Osmar Terra tem que ter o couro duro e, aliás, ele tem que ter o couro muito mais duro do que o do próprio Bolsonaro. Eu vou mostrar para vocês aqui qual era a posição do ex-ministro Osmar Terra, médico Osmar Terra, deputado federal Osmar Terra, no início da pandemia, numa entrevista que ele deu na Jovem Pan e que ele repetiu numa série de outros veículos de comunicação bem no início da pandemia. Acompanhe aqui comigo um trecho da entrevista do Osmar Terra. No pico da epidemia, na terceira semana de abril, né? Se seguir a lógica das outras epidemias, eu acredito que vai seguir. Na terceira semana de abril nós vamos chegar no topo. Agora está subindo, muita gente pode ficar assustada, né? Hoje foi para 2.900 casos, mas vai ficar por aí e vai ser assim até a sexta semana. A sexta semana começa a cair o número de casos e termina no final de maio, início de junho. Então, eu vou fazer até uma prévia aqui para vocês. A gripe sazonal no Rio Grande do Sul mata em torno de 1.000, 1.200 pessoas por ano. Todos os anos é assim, por mais que se tome medidas, a gripe sazonal mata em torno disso aí. No Brasil, é provável que todos os casos de coronavírus sejam nesse montante aí, muito menos que os casos do H1N1. Né? H1N1 foi e não se fez quarentena no H1N1. Então vê que o Osmar Terra, ele se gaba de que é médico, foi secretário de saúde do Rio Grande do Sul e que esteve na linha de frente do enfrentamento de pandemias importantes, e ele faz uma previsão lá atrás, dizendo que o pico da pandemia aqui no Brasil ia ocorrer ali no final de abril e maio e iria cair. Ele começou a cair agora em setembro. O Brasil foi um dos únicos países do mundo que, ao invés de ter um pico e logo depois cair,
apresentou um platô de praticamente 2 meses e meio. E o pior, o Osmar Terra vaticina no final dessa entrevista de que não iriam morrer mais do que 1.200 pessoas de Covid-19 no Brasil. Nós já vamos com quase 5 milhões de infectados e já vamos com 134 mil mortes. O Osmar Terra dizia que no Brasil não iriam morrer mais do que morrem gaúchos contaminados pela gripe sazonal. Então, um verdadeiro absurdo, e é nesse absurdo que o Bolsonaro foi se apoiar. O Osmar Terra botou muita coisa na cabeça do Bolsonaro, mas a pior delas, sem dúvida alguma, foram falsas concepções em relação à pandemia de Covid-19. Vamos avançar aqui para a próxima. E quero lembrar um fato aqui, que já expus em alguns momentos, em algumas oportunidades no passado. Na Guerra do Pacífico, prezado General Fernando, prezado General Pujol da minha turma, os soldados chegavam feridos, precisando de transfusão. Não tinha mais sangue para transfusão. Então, naquele momento, os médicos, sempre eles, resolveram ministrar nesses que careciam de sangue, doses de água de coco. Obviamente, imagine hoje em dia se alguém fizesse isso, sem aquela constatação do passado. Seria um escândalo. Mas aquilo deu certo, mesmo sem comprovação científica. E quantas doenças estariam até hoje existindo no mundo se não fosse a ousadia dos médicos nesse momento de se expor e buscar uma solução para aquele seu irmão que está com os dias contados se nada fosse realizado. Então, parabenizo toda a classe médica no Brasil, em especial aquelas que ousaram com a hidroxicloroquina, bem como com outras formas de medicamento. De fato, em várias são as situações em que os médicos que estão na linha de frente do combate a pandemias, em guerras, inovam, buscam alternativas fora do protocolo médico, mas utilizando o seu senso clínico e às vezes dá certo. Há de fato registro de que soldados em guerra e até mesmo vítimas de tragédias naturais no Pacífico andaram tomando água de coco na veia. Mas essas questões que são utilizadas de forma emergencial, sem comprovação científica, não devem ser a abordagem principal no enfrentamento de uma pandemia. Porque se isso for utilizado como abordagem principal no enfrentamento de uma pandemia, nós estaremos submetendo a população a um enorme risco, eventualmente que essas ações que são fora do protocolo médico que podem ser utilizadas, elas devem ser coadjuvantes, ou seja, elas devem ser utilizadas em paralelo com outras ações. O que o Bolsonaro tenta passar aqui o tempo todo é que a principal ação deveria ser a utilização da hidroxicloroquina para a população e a vida seguir normal. Eu te pergunto, qual é o país do mundo que adotou a hidroxicloroquina como forma preventiva para a Covid-19 e tornou a sua vida econômica normal? Nem os Estados Unidos, que é comandado pelo ídolo do Bolsonaro, que é o Donald Trump, fez isso. O Donald Trump foi se livrar da carga que ele tinha de hidroxicloroquina doando para o Brasil, para poder legitimar o gasto do dinheiro público, porque depois o FDA norte-americano observou que a hidroxicloroquina não tinha esse efeito desejável sobre as pessoas com a Covid-19. Então me desculpa se o vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava pontuar esses itens na fala do Bolsonaro e dizer para você o seguinte: o Bolsonaro ele está se especializando em pegar situações onde ele é frágil, onde ele tem uma fragilidade de gestão, onde ele erra, insistindo de forma sistemática em falácias, em argumentos falsos, em fake news, até que isso fique impregnado na mente das pessoas. É muito importante que a gente consiga perceber que esse discurso do Bolsonaro apenas revela uma coisa: a fragilidade da sua gestão, a incompetência da sua gestão no enfrentamento da crise atual de Covid-19. E mesmo assim, ele procura inverter a situação, repetindo sistematicamente essas falácias. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar, dá uma curtida e até a próxima.